Então vamos dar continuidade ao nosso curso, os conceitos básicos de banco de dados, a definição de SGBD e software de SGBD, tá? Sistema de banco de dados e software de sistema gerenciador de banco de dados. Vamos ver os SGBDs mais utilizados atualmente no mercado, na atualidade. Tipos de banco de dados que são relacional, orientado a objeto e objeto relacional. Nós vamos ver a diferença cada um deles aqui, vamos ver cada um deles. Projeto de banco de dados, nós vamos ver o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico, tá? E um estudo de caso que, se eu não me engano, fica na página 17, esse estudo de caso. Então vamos lá, conceito básico de banco de dados. Banco de dados é uma coleção de dados logicamente coerente que possui um significado implícito cuja a interpretação é dada por uma determinada aplicação e mantido em um dispositivo de armazenamento secundário de um sistema de computação. Pois bem, na realidade o banco de dados propriamente dito, certo? É um arquivo cheio de dados, cheio de informação lá dentro, cheio de números. E a organização e manipulação e interpretação é feita por uma aplicação, tá? Então, ele tem vários dados jogados lá dentro. A aplicação pega, organiza de uma forma coerente para o usuário, certo? E esses dados são mantidos e armazenados em um sistema computacional, sistema de computação. Esses geralmente ficam no disco, mas podem também ficar em fita ou mídias removíveis, né? Software de SGBD, que é o software de SGBD. É um software que possui recursos capazes de manipular as informações do banco de dados e interagir com os sistemas do usuário. Tá? Nesse software de SGBD, nós vamos ter... Isso aqui tudo são recursos que ele tem disponível para o usuário, né? Para o usuário ou para o administrador do banco. Ele tem um gerenciador de transação, ele tem um ambiente de desenvolvimento, alguns deles têm um ambiente de desenvolvimento que você simplesmente desenvolve formulários para alimentação de dados no próprio SGBD, né? No próprio software de SGBD. Ele tem um ambiente de administração, esse ambiente de administração é de total importância, é nele que vai ser feito os backups, os restores, os jobs, agendamentos, então, todo agendamento de manutenção periódica, então tudo vai ficar, todas as ferramentas para administração fica também no software de SGBD, certo? Tem o tradutor de DDL, tem o tradutor de comandos privilegiados, tem um otimizador de acesso, certo? E outras funções aqui. Tem inclusive até outras mais em menor nível e mais baixo nível que não estão enumeradas aqui nesse quadro. Certo? Os sistemas de banco de dados. Sistemas de banco de dados, ele é um conjunto de 4 componentes básicos. Ele tem o dado, certo? Propriamente dito, que está armazenado no sistema de computação. Tem o hardware, que é o próprio sistema onde o dado está armazenado. Ele tem o software, que é o SGBD, e os usuários. Esses usuários aqui já vai pegar o software de usuário para cima, certo? Então vamos ver por esse quadro aqui que vai ficar mais simples de entender. Nós temos aqui o catálogo e o banco de dados, que é gerenciado pelo software de SGBD, certo? Que é ele que tem as ferramentas e os recursos de manipulação dessas informações aqui, certo? O SGBD, ele atende às requisições e consultas dos programas, certo? Então está vindo a requisição para cá, ele faz a consulta aqui, trata esses dados e joga aqui para cima. Ele joga aqui para cima de uma forma em que os programas ainda podem, certo? Podem, se for o critério deles, manipular, ou seja, organizar de uma forma mais coerente para os usuários que estão aqui em cima, certo? Então, os usuários, através dos seus softwares de aplicativos, vão fazer as requisições, que são pelos programas. Os programas repassam a requisição no formato em que o SGBD conhece. O SGBD faz a consulta nos arquivos lá dos bancos de dados, devolve para as aplicações organizam de forma mais coerente e mostra de volta para os usuários. Então, essa interação inteira aqui é o sistema de banco de dados. Ok, pessoal? Os SGBDs mais utilizados, mais comuns aqui no mercado, certo? Os pagos, certo? São o Microsoft SQL Server, tá? O Oracle e o Microsoft Access. Por que eu disse que o Microsoft Access ele é pago? Porque ele faz parte do pacote Office, e o pacote Office ele é pago, tá? Mas ele tem banco de dados, ele tem
Ele inclusive, é um dos que tem um ambiente de programação que você pode fazer um formuláriozinho lá dentro. O Oracle também tem esse recurso. Tá? O MySQL Server já está na versão 2013. É o principal concorrente do Oracle. Ambos são extremamente caros, são bem caros, mas são extremamente poderosos. São os dois melhores do mercado atualmente. Os gratuitos são MySQL, o PostgreSQL e o Firebird. O MySQL, ele é o que nós vamos utilizar no curso, certo? Ele tem muita informação dele na comunidade, então ele há fóruns de consulta na internet para tirar dúvidas, tem muito material dele aqui, muito interessante. Postgres também tem bastante material, mas o MySQL já tem mais tempo, então a comunidade já está mais vasta aqui, tem mais informações. Firebird foi um banco, é gratuito, ele ainda é um banco, ele foi muito utilizado nas aplicações desenvolvidas pela Delphi, assim, pelo ambiente de desenvolvimento Delphi, certo? Porque ele herdou as características do Interbase, que é da Borland, que era a mesma que fabricava o Delphi, certo? Então ele é gratuito também, o ícone dele é esse pássaro aqui com as asas de fogo, né? Caso do acrônimo do Firebird. Postgres é esse ícone aqui, o logo dele, e o MySQL aqui desse golfinho aqui, tá? Temos outros bancos também que acabavam sendo pagos. O Interbase foi o que deu início, né? Foi o que inspirou o Firebird, e tem esse InterSystems da Cache, ou o Cache da InterSystems, né? Que é considerado um banco de dados pós-relacional, ou seja, um banco de dados orientado a objetos, tá? Promete ter alta disponibilidade e alto desempenho, mas assim, eu não sei ainda até que nível está isso, porque também a utilização dele não é tão comum, tá? Então vamos lá, tipos de banco de dados. O banco de dados mais comum e mais utilizado hoje é o banco de dados relacional. O banco de dados relacional, ele armazena, manipula e recupera os dados estruturados unicamente em forma de tabelas. Certo? Então todos os dados guardados no modelo relacional, todos os dados são armazenados em forma de tabelas, certo? São organizados em forma de tabelas, literalmente como linhas e colunas. Tá? O modelo relacional tem basicamente a tabela, certo? Que também são conhecidas como relações ou como entidades, os registros ou tuplas, que são as linhas da tabela, as colunas, que são os atributos, também conhecidos como atributos, e as chaves. As chaves é quem garante a unicidade de um registro, certo? São as chaves primárias. Aqui nós temos chaves primárias ou foreign keys também. Chaves primárias garantem a unicidade daquele registro, certo? Banco de dados objeto relacional. É uma combinação dos benefícios do modelo relacional, certo? Do banco modelo relacional, com a capacidade da modelagem no modelo orientado a objeto, certo? Então ele faz essa combinação, ele une o que há de melhor dos dois. Tá? Também, assim, a nível físico, no banco, ele armazena os dados em forma de tabelas, registros, colunas e chaves. Certo? Então ele é um modelo relacional, só que ele é um banco de dados relacional, só que num modelo orientado a objeto. E para isso ocorrer, são usados frameworks que possibilitam esse tipo de interação. Certo? O Hibernate é uma das mais conhecidas. O NHibernate, que é um Hibernate direcionado à plataforma .NET, e o ADO.NET, que é da própria .NET para a utilização de mapeamento objeto relacional, certo? São eles os mais utilizados. Tem outros também, tem vários outros, mas esses aqui são os mais comuns, os que têm mais informações na comunidade, os mais antigos. Continuando, banco de dados orientado a objetos ou pós-relacional. Ele é puramente orientado a objeto. Ele armazena as informações como objetos, obedecendo o modelo orientado a objeto no qual ele foi criado. Tá? Esse banco tem o Cache, que eu comentei um pouco anteriormente, e o Oracle, se eu não me engano, a partir da versão 9i, ele tem a possibilidade de você utilizar ele orientado a objeto, certo? Projeto de banco de dados, modelo conceitual, vamos ver agora o modelo conceitual, as características dele. O modelo conceitual é aquele modelo feito pelo analista de sistema que vai no domínio, lá no local, domínio que seria o local
do interesse do interessado naquela numa certa funcionalidade que ele vai ter que desenvolver, vai ter que mapear, ou seja, é um nível de abstração de mais alto nível. Então ele vai tentar trazer aquela problemática do mundo real para um modelo conceitual de banco de dados, certo? Esse é o primeiro passo no desenvolvimento, tá? Então ele é uma abstração de mais alto nível, e essa abstração, esse modelo é totalmente independente de nenhum modelo de banco de dados e de nenhum SGBD. Tá? Então, aqui nesse momento eu não preciso definir qual vai ser o banco de dados e qual vai ser o meu modelo utilizado. Tá? Então, qual é a vantagem nesse modelo conceitual, nessa fase? Facilitar a compreensão da semântica de dados de um domínio, ou seja, de uma problemática que você vai resolver, e dar para o usuário leigo uma possibilidade mais fácil de compreensão daquilo que foi discutido. Tá? Então, o usuário leigo tem uma possibilidade de melhor compreendimento nessa fase aqui. Tá? Próxima fase seria aqui nós temos um exemplo de modelo conceitual. Cadê meu cursor? Aqui nós temos um exemplo de modelo conceitual. Inclusive é o mesmo exemplo que tem na página 17, certo? Nossa apostila. Aqui nós temos uma entidade funcionário, uma entidade departamento, uma entidade função, uma entidade projeto. Nesse modelo aqui nós estamos já mostrando os relacionamentos entre elas. Por exemplo, um funcionário trabalha em um projeto e tem uma função para aquele projeto, certo? Um funcionário ele é lotado em um departamento, certo? Então aqui você tem como ver mais ou menos como se comporta a interação entre as entidades, como elas interagem entre si, certo? Nós vamos entrar mais em detalhes daqui a pouco, quando a gente for analisar o modelo da página o estudo de caso da página 17. Modelo lógico, certo? O modelo lógico ele é uma representação da modelagem, conceitual em um modelo de BD. Então aqui já existe um modelo de banco de dados já definido, tá? Já escolhido. Então nesse momento é dado uma ênfase, é dado uma importância à eficiência do armazenamento, ou seja, a performance. Aqui deve-se evitar as tabelas com a mesma finalidade, que são tabelas duplicadas, e as tabelas pouco utilizadas, ou seja, uma tabela que não tem necessidade, não tem função nenhuma, certo? Então deve-se evitar esse tipo de coisa. Deve-se evitar tabelas duplicadas, como também devemos evitar tabelas que não sejam necessárias. Para quê? Para evitar um aumento de uma diminuição de espaço de disco, um problema de consistência de dados. Então, evitem, é nesse momento que é feito essa análise, que é feito os cuidados, né, para evitar esse tipo de problema. Tá? Aqui nós temos um exemplo de um modelo lógico. Tá? Por exemplo, aqui nessa tabela cliente eu vou ter todos os meus atributos, inclusive os tipos de cada um dos atributos, certo? Eu já tenho aqui os relacionamentos de chave, certo? Aqui, por exemplo, tem o login ID, que ele é uma chave estrangeira, uma foreign key, e vem dessa tabela TB login, certo? E aqui nós temos, por exemplo, uma foreign key do cliente, que seria na tabela compra, certo? Então aqui nós já temos um modelo de dados definido, certo? E um banco, um SGBD também. Nesse caso aqui, nesse caso que nós estamos vendo, esse modelo aqui, ele está direcionado para o banco MySQL, que é o banco que nós estamos usando no curso. Tá bom? Modelo físico. O modelo físico ele é um esquema, já é o esquema. O esquema o que é? O script, certo? É o código para a criação física das tabelas, das chaves, das colunas e dos tipos de cada uma das tabelas que vai envolver a nossa aplicação, o nosso desenvolvimento. Certo? Então, aqui já é dado ênfase à eficiência do acesso, implementação de consultas, criação dos índices, visões, aí vem Story Procedures, funções, tudo quanto for necessário. Tá? Então, nesse lado aqui, a gente já estava escrevendo a criação, certo? Definindo as tabelas e cada um dos atributos no banco, diretamente no banco já. Tá bom? Nós temos um exemplo aqui. Que aqui é um script de criação
daquela tabela lá, TB Login e TB Cliente. Não tem todas as tabelas porque o script é um pouco extenso, tá? Mas aqui tem, já tem create table if not, se não existir, né? Se não existir, no esquema MyDB, a tabela com o nome de TB Login, onde vai ter o ID Login, que é autoincremento, e é uma chave primária, aqui eu estou definindo ela como chave primária, vai ter um FL admin, que é do tipo inteiro pequeno, usuário, que vai ser um varchar, né? Que é caracteres de tamanho no máximo de 45, senha também que vai ser caracteres, uma rede de caracteres que de tamanho máximo 25, 45. E vai estar um FL ativo sim ou não, certo? Aqui tem a tabela cliente também com as suas definições, foreign key, referenciando inclusive as foreign keys, que no caso vai ser a foreign key aqui a primária key da ID Login. A ID Login vem para cá, para a tabela TB cliente como foreign key. Então aqui já é um script, já é do modelo físico. Isso aqui é levado diretamente para o banco e você executa esse comando e ele cria fisicamente a tabela e os atributos dele lá no banco de dados, tá bom? No estudo de caso da página 17, certo? Para realizar aquele estudo de caso, eu coloquei esse quadrinho aqui para a gente ver, isso aqui já foi até visto por vocês. Nós temos aqui, para a representação da entidade, né, utiliza esse quadrado aqui com o nome da entidade dentro. Cada atributo é referenciado por esse círculo com esse tracinho embaixo, tá? O relacionamento é um losango com o nome dentro e apontando, né, ligado diretamente às entidades a qual ele está referenciando o relacionamento. E o atributo identificador, que são as chaves, certo? Identificada por esse ciclo cheio aqui, né, com esse tracinho. Então é semelhante ao do atributo, a diferença é que ele vem preenchido, tá? Muito bem, no modelo conceitual está bem aqui. O estudo de caso dizia que o funcionário deveria ser lotado em um departamento, está aqui. Nosso funcionário, que tem os atributos nome, isso aqui está faltando, que é data de nascimento aqui. Nome, data de nascimento, código do departamento e código do funcionário são os atributos do funcionário, certo? Código funcionário é uma chave primária, está aqui, ó, representa a unicidade, está com a bolotinha aqui preenchida, tá? Código de departamento é uma foreign key. Essa foreign key vem de onde? Vem do departamento, está bem aqui, ó, chave primária, código de departamento. No departamento, né, nós temos aqui uma descrição, certo? Do departamento e a localização, certo? Provavelmente um varchar para os dois, certo? Aqui tem um relacionamento entre os dois, ou seja, o funcionário está lotado no departamento, certo? O funcionário também tem relacionamento com função e com projeto. Função, nós temos o código da função, que é a chave primária, temos um atributo salário e um atributo nome, o nome daquela função. Na entidade projeto, nós temos a chave primária, código projeto, nós temos um atributo data de início, nome do projeto, data do previsão do orçamento e orçamento, certo? Então, tem os valores de orçamento aqui, provavelmente aqui é a previsão de onde foi dado esse orçamento. Ela vai se relacionar com trabalho e com função. Como? Por exemplo, o funcionário, ele trabalha em um projeto, então, ou seja, nesse trabalho aqui, nesse relacionamento de trabalho, tem o código do funcionário, que é uma foreign key, o código do projeto, que é uma foreign key também, tem dois atributos proprietários dela, que é a data de entrada e a data de saída, e ainda tem um atributo foreign key do código da função, que vem da tabela função que está aqui logo abaixo, certo? Que tem o atributo dela, salário e função, salário e nome como atributos. Então aqui já tem um relacionamento, e esses três chaves são consideradas chaves primárias dessa tabela trabalha, porque para significar unicidade, para evitar que o mesmo funcionário trabalhe no mesmo projeto com a mesma função mais de uma vez, certo? Então isso aqui faz com que o banco tenha maior consistência. Então está aqui, esse aqui é o modelo conceitual para aquele estudo de caso da página 17. Tá? Nosso modelo lógico está aqui, certo? Nós temos o departamento, certo? Que vai ter código do departamento como chave, a descrição e a localização. Nós temos o funcionário, que tem o código do funcionário como chave primária.
nome como atributo, data de nascimento também como atributo e código dependente que vem de chave estrangeira de departamento. Tá vendo aqui? Ó, CODEP. E eu referenciei ele com coloração azul. As cores vermelhas são de chave primária. O projeto tem o código do projeto, tem o nome, tem o orçamento, a data inicial e a data previsão de término. Esse código do projeto é a chave primária, está aqui vermelhinha. Função, tem o código da função, o nome e o salário. E a tabela trabalha, certo? Que vem desse relacionamento aqui, tá? Tem código da função, que é uma chave estrangeira, código do projeto, que é a chave estrangeira de projeto, código de função, que é a chave estrangeira de função. E dois atributos proprietários dela, data de entrada, data de saída. Pronto, esse aqui é o nosso modelo lógico para o estudo de caso da página 17. Ok? Então, pessoal, essa primeira aula termina aqui, tá? Próxima aula vai ser baixar, instalar, configurar o MySQL e o MySQL Workbench, certo? Então, bons estudos e até